para a palavra do Senhor. Começando aqui pelo livro de Esther, capítulo 5, versículo 1, a partir do 1. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a sua petição? Até a metade do reino se te dará. E disse Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar a Amã que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado. E disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? Esse te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará ainda até a metade do reino. Então Esther respondeu e disse: minha petição e requerimento, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento. Venha o rei com Amã ao banquete que lhe eis de preparar, e amanhã farei conforme ao mandato do rei. Então, até aqui, porque Esther, ela já tinha alcançado, né, o favor, ela ainda não tinha pedido o que ela queria, mas ela já, o rei falou: o que você quer? Eu te darei até a metade do reino. Então, Esther, ela prepara um banquete. E esse banquete, né, ela convida o rei Assuero e Amã, o seu homem de confiança. E lá no banquete, que Esther vai estar falando o que ela quer. Vamos aqui dar uma. Deixa eu ver aqui onde está agora. Peraí. Vamos aqui. Então, daí a mãe ele foi para sua casa, ele contou para sua mulher e todos os seus amigos, faça e, e porque a mãe já estava furioso, né? Ele já estava, ele não gostava de Mardoqueu e ele queria, né, acabar com a vida de Mardoqueu. Mardoqueu, né, um servo de Deus, então ele tinha a proteção do Senhor, né? E o que nós vamos ver aqui, tá? Daí, quando Amã conta para Zeres, sua mulher, ela, né, não, ela
não tem a sabedoria. Ela pediu para que ele preparasse uma forca, né? Porque mas Amã, ele não sabia o que ia acontecer nesse banquete. Por que que a rainha estava convidando ele para esse banquete? Agora nós vamos aqui já direto para o capítulo 6, versículo 1. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, e então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas. Esse leram diante e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que se procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Então, porque um dia esses dois eunucos, Teres e Bigtã, eles estavam tramando contra o rei. Então, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós temos a nossa vida voltada para o Senhor, ele também se volta para nós. Ele fez aqui o rei Assuero perder o sono e lembrar o que Mardoqueu tinha feito, livrando a vida dele, livrando ele de morte pelos eunucos que queriam matar o rei Assuero para ficar no lugar dele. E achou-se escrito que Mardoqueu, ó, versículo 2, tinha dado a notícia. Não, isso aqui, já li, desculpa, 3. Então disse o rei que honra e galardão de seu, não, se deu por isto a Mardoqueu e os mancebos do rei, seus servos, e disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei Assuero: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Até aqui, né? Então, aqui o Amã já queria que Mardoqueu fosse enforcado. Ele estava denunciando. Por que Amã tinha tanto ódio de Mardoqueu? Porque quando o rei deu uma ordem para se prostrar diante de Amã, Mardoqueu não se prostrou. Ele não se prostrava, ele só se prostrava diante de Deus, né? Não se prostrava diante de nenhum homem. Então, aqui, nós já vamos aqui direto para o que aconteceu, né? Porque aqui no capítulo 7, versículo 1 já. Aqui já é o banquete, já estão no banquete que Esther preparou. Então, 7, versículo 1. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia do banquete de vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E te dará. E qual o teu requerimento? Até a metade do rei se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: ó rei, achei graça aos seus olhos, esse de bem parecer ao rei, desse-me a minha vida com a minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, e eu e meu povo, para nos destruírem e matarem e lançarem a perder, e se ainda por servos
Se fosse ainda por servos ou servas que nos vendesse, eu me calaria, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo, e este mal. É este mal, Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura que quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que servia diante do rei: eis que também a forca de. O eunuco, né, falou para o rei: eis que a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforca-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Então, o que nós podemos entender dessa palavra? Porque a Ester, ela alcançou o favor do rei. E Mardoqueu, que também criou, que preparou ela para ser essa rainha, ele também, como servo de Deus, com o coração quebrantado pelo Senhor, ele também teve as honras. O rei honrou ele, o rei colocou a melhor roupa, o melhor cavalo, ele desfilou na cidade, ele recebeu honras do rei. E a rainha Ester, ela pôde denunciar realmente, após esses 3 dias de jejum, após alcançar o favor de estar na presença do rei, de preparar esse banquete, ela conseguiu falar com o rei o que estava acontecendo, o que afligia seu coração. E o rei, quando ela denunciou Amã, que queria matar Mardoqueu, né? Não foi Ester que falou, mas foi um próprio eunuco, porque Deus usa quem Ele quer para nos abençoar. E o que aconteceu aqui? Amã tinha preparado uma forca para Mardoqueu, mas a forca que ele preparou, ele mesmo foi enforcado. Então, a rainha Ester, ela teve aqui o seu pedido atendido. Ela poupou a sua vida e a vida do seu povo por estar quebrantada na presença do Senhor, por estar em jejum e oração. O jejum e oração, ele move a mão de Deus. E Ester, ela alcançou o favor do rei. O que nós podemos aprender aqui? Que Ester, ela foi a pessoa certa, ela foi buscar aquele que realmente podia ajudá-la. Ela não falou com homens, mas ela foi direto
com o Senhor, ela foi falar direto com Deus. E ela seguiu ali o seu coração, levantando esse clamor de oração e jejum por 3 dias, ela e todo o seu povo. E assim ela alcançou o favor do rei. E Mardoqueu, ele também teve o seu lugar de honra, por ter cuidado dela, por ter educado, por ter ensinado ela. E ela não se corrompeu, ela ouviu os conselhos do seu primo Mardoqueu, que, né, era seu pai de criação. E por ele fazer isso, ele também foi honrado. E Amã, ele foi enforcado na forca que ele preparou. Porque muitas das vezes o inimigo, ele se levanta contra a nossa vida. Ele faz as armadilhas. Mas quando nós estamos com a nossa vida firmada em Deus, nós podemos crer que a forca que prepararam para nós, a cova que prepararam para nós, ele mesmo vai cair, ele mesmo vai ser enforcado, porque muitas das vezes acontece na nossa vida, às vezes é em casa, às vezes é no trabalho, às vezes é em tantos lugares que alguém prepara uma cilada para nós. Mas a cilada não é a pessoa que prepara, é o inimigo da nossa alma. Porque a palavra do Senhor fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades que vivem nas regiões celestiais. É ele que usa as pessoas. Às vezes a gente fala assim: meu Deus, por quê? Por que que essa pessoa está fazendo isso para mim, lá no meu trabalho? Eu não fiz nada para ela. Mas às vezes a luz do Espírito Santo, a luz que brilha em nós, ela ofusca as trevas. E a pessoa fica revoltada porque não é a pessoa, mas é o que age através dela. O inimigo, o diabo, ele não é ninguém. Ele não tem nem corpo. Ele precisa de um corpo para se manifestar. E às vezes, quando as pessoas abrem uma porta, dá uma brecha, ele entra. Ele entra e age através. Mas que nós possamos aqui, nesse encerramento de campanha, com esse tema hoje, a forca que foi preparada para mim, a forca que o inimigo preparou para mim, ele mesmo foi enforcado. Que nós possamos entender que quando nós buscamos em Deus, colocamos em Deus a nossa confiança não pode estar em homens, mas a nossa confiança está em Deus. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, ainda assim que seja impossível, Deus age em nosso favor. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, até o coração duro Deus amolece. Deus faz coração se curvar. Às vezes pode ser o coração mais duro que existe. Por isso eu creio em nome de Jesus que nós alcançaremos esse favor, nossa oração, nosso pedido, ele já chegou ao trono. E o Senhor vai responder. Muitas aqui já receberam. Às vezes são coisas que nós estávamos orando por anos, mas o Senhor, ele responde.
assim como Esther, ela recebeu êxito na presença do rei. Nós também, assim como Esther tocou no cetro de ouro do rei, na ponta do cetro, o Senhor, nesta tarde, ele também estende o cetro para nós, para que nós possamos tocar no cetro do rei. Significa a permissão de chegar até ele. A permissão pode vir. Qual é o seu pedido? Eu te darei. Assim como o rei Assuero, até a metade do reino, eu te darei. E você hoje, qual é o teu pedido? O que você colocou diante do rei? Às vezes é tão difícil, às vezes é impossível, mas nós estamos hoje com acesso diante do rei. Diante do rei nós estamos aqui, em nome de Jesus. Essa palavra que o Senhor preparou para nós nessa tarde, com esse encerramento maravilhoso desse propósito. Agradecendo todas que participaram, todas que falaram, eu tenho um pedido e eu preciso desse favor. Eu preciso do favor do rei. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todas. Amém?